Cadê os meninos aí? Cadê o Rafa e o Arthur? Eu estou aqui e o Arthur está como Ministério Ases, Jovem Ases, é o perfil que ele está usando. Beleza. E aí, vai esperar mais ou já começa, Rafa? Você que manda, hein? Não, você que decide, você que dirige aí. Beleza. Então vamos lá. Pessoal, nós já temos aí um bom número de irmãos para o estudo de hoje. Então nós vamos dar início, tá? No estudo de ontem, quinta-feira, muitas pessoas queriam estar presente, mas acabou não sendo possível. E aí nós decidimos fazer essa aula adicional hoje à noite para falar sobre o mesmo assunto de ontem, mas fazer uma aula aberta para todos os irmãos, não só os que se inscreveram no ENAR, mas todos para servir como um incentivo para os próximos estudos que vão ser feitos daqui para frente. Esse é o segundo, nós vamos ter um total de 5. Na próxima semana, terça e quinta-feira, às 19 horas, nós vamos dar continuidade, ok? Então vamos lá, sem mais demora, vamos iniciar com uma oração e aí depois eu passo para o Rafa aí que ele está encarregado de ministrar o estudo de hoje. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos em Tua presença para esse estudo. Hoje nós vamos estudar os outros 3 temas na sequência, o estudo 4, 5 e 6 da nossa apostila do ENAR. Ajuda-nos através do Teu Espírito a compreender Tua verdade e Tua palavra. No nome de Jesus te agradecemos por tudo. Amém. Amém. Bem, então está com você aí a palavra, Rafa, vamos estar atentos. Só lembrando que é um estudo bem dinâmico, o Rafa vai estar ministrando aí, mas qualquer dúvida os irmãos podem ir perguntando. É importante deixar o microfone no silencioso quando você não estiver falando, mas quando você quiser falar é só tirar do silencioso e perguntar ou colocar sua dúvida aí que já ele responde, tá bom? Tá aí com você, Rafa. Um abraço a todos, tamo junto. Muito bem. Pessoal, boa noite. Que a paz de Deus esteja sobre todos nós. Quero agradecer a presença de todos e peço que todos continuem em espírito de oração para que o Espírito Santo abra nossas mentes, nossos corações. Eu vou apresentar aqui a minha tela. Todos estão conseguindo ver? Sim. Muito bem. Então, vamos lá. Estamos, então, estudando sobre o povo da Arca, né? A origem da nossa história. A história da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma. É uma coisa interessante que eu gostaria de destacar. Quem pegou essa revista digital, que seja, no início, logo no prefácio, onde geralmente o pessoal não lê, fala uma coisa importante, que geralmente a história da igreja é passada com viés apologético, ou seja, em defesa da fé, mostrando textos e fazendo discussão nesse sentido. Isso é bom, mas não é o objetivo desta revista, desse estudo. O objetivo desse estudo é mais mostrar pessoas. Por quê? Para servir de fonte de inspiração, mostrar os humanos, né? O ser humano que estava por trás daquelas histórias, para servir como fonte de inspiração. E objetivo para que o reformista conheça a sua própria história. Bem? Então é por isso que aparecem muitas pessoas, falam sobre a vida delas e o contexto histórico que elas estavam vivendo. Bem? No estudo anterior, foi na terça-feira, com o Jonas, então vira o capítulo 1, sobre a mensagem que o povo começou a entender, temer a Deus e dar-lhe glória, a mensagem angélica. Foi visto sobre a primeira grande crise, que foi a Guerra de Secessão, onde a igreja saiu vitoriosa espiritualmente, né? Ela não cedeu à pressão da guerra e não foi a guerra, foi uma vitória espiritual. E depois o despertar missionário na igreja sobre a pregação, a proclamação. E o que vamos estudar hoje é algum tempo depois. Então teve essa vitória sobre essa guerra de secessão nos Estados Unidos e vamos para outra crise que aconteceu. Então, os 3 capítulos que vamos estudar hoje, o capítulo 4 é o movimento adventista na Alemanha. Por que isso? Porque foi a primeira
a sair dos Estados Unidos, chegou primeiramente naquela região da Suíça, da Alemanha, e isso é importante porque a Primeira Guerra Mundial ficou bem concentrada nessa região da Alemanha. Então, vamos ver o movimento começando lá. Em seguida, vamos ver a história, uma brevíssima história da Primeira Guerra Mundial, para contextualizar. E, por fim, a crise atinge a igreja novamente, assim como aconteceu na Guerra de Secessão. Então, vamos para o primeiro capítulo, estudar um pouco sobre a igreja chegando na Alemanha. Então, aqui temos um mapa. Deixa eu pegar aqui uma apontadora laser. Muito bem. Então, aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, aqui estamos nós, no Brasil. Aqui temos os Estados Unidos, que é extremamente importante, porque é a sede da igreja, tá? E do lado de cá temos esse continente grande aqui, que é a Europa, tá bom? E aqui, esse grandão aqui é a África, tá bem? Então, a gente vai se concentrar especialmente aqui na Europa e aqui nos Estados Unidos, é onde vai se passar a nossa história. A história começa, o texto, né, da revista, começa falando sobre esse pastor, John Andrews. Aliás, curiosidade, é o mesmo Andrews da Bíblia, né? Bíblia Andrews, que nós temos, da Adventista. Ele foi enviado em 1874 dos Estados Unidos, viajando lá para a Europa, onde ele foi enviado como o primeiro missionário oficial. Como vimos na aula de terça-feira, já tinha outro lá, mas não era oficial. Então, ele foi o primeiro oficial mandado para a Europa, 1874, tá bom, pessoal? Cerca de 30 anos depois da grande decepção, daquela coisa da passagem do Santo para o Santíssimo. Então, vamos aqui dar um zoom. Vou voltar um slide para vocês verem. Aqui eu coloquei a figura de maneira genérica, grande, ocupando toda a Europa, mas avançando aqui, tem um zoom bem grande mostrando apenas a Alemanha, a Suíça e outros países, que não importam agora. Importante, ele foi enviado para a Suíça. E lá ele teve uma estratégia muito interessante e até talvez esquisita para a gente entender. O que ele fez? Eu botei um símbolo de jornal aqui, que a estratégia dele, ele colocou anúncios em jornais dizendo o seguinte: quem quiser conhecer sobre a palavra, quem quiser conhecer sobre esse movimento adventista, quem quiser conhecer, nos procure. E publicou isso nos jornais, em periódicos, revistas, e as pessoas procuraram. Isso é uma coisa muito interessante que nos deve levar a entender que é o seguinte: não importa o método que nós utilizamos, não muito, né, desde que não seja um método não seja errado, mas o método que nós usamos, mesmo que seja moderno ou antigo, se Deus estiver atuando, ele vai para frente. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que os métodos tradicionais, eles funcionam, e ainda hoje funcionam. De casa em casa, folhetos, coisas, ainda funcionam, tá bem? Então, essa foi a tática dele. E ele começou a organizar pessoas, estudos, na Suíça, começar um movimento lá, adventista, tá? Ele ficou sabendo, as pessoas ficaram sabendo que lá na Alemanha, lá em cima eu coloquei esse boneco, tinha um homem chamado Linderman, sobrenome Linderman, que ele estava pregando a mesma coisa que eles. Então, em 1875, o John Andrews e o Esberg, eles saíram da Suíça e foram lá para a Alemanha, para conhecer esse homem, para conversar com ele, já que estava pregando a mesma coisa. Mas, apesar de pregarem praticamente a mesma coisa, esse Lindemann acabou não se entendendo muito bem, porque ele não aceitou algumas coisas, especialmente no que diz respeito ao milênio, se eu não me engano. Então, não aceitou essa parte da mensagem. Tá bem? Então, esse John Andrews, ele volta para a Suíça, o Esberg fica na Alemanha como dirigente, né, da recém-chegada missão lá na Alemanha. Depois o Esberg sai, fica sem liderança pastoral por 8 anos na Alemanha. O material que nós temos não explica o porquê, mas ficou 8 anos sem. E depois de 8 anos chega o Conrad, esse pastor. Então, ele é uma figura bastante importante nesse nosso estudo, tá legal? O material cita que ele era bem dinâmico, tinha visão estratégica, ou seja, era uma pessoa bastante organizada,
que conseguia fazer as coisas ir para frente. Sabe aquelas pessoas que são organizadas e conseguem fazer as coisas para frente? Ele era desse estilo. E ele foi bastante importante para o avanço da obra naquele lugar. Ele é tão importante, a importância dele da história, que a lição, o material nosso dá meio que uma pausa para contar um pouco do histórico desse Conrad, tá bem? Então, o Conrad está aqui, o mapa mundo de novo, ele nasce na Europa, ele imigra para os Estados Unidos, lá ele vai trabalhar numa fazenda de uma família muito piedosa, cristã, e, por exemplo, dessa família, ele começa a se interessar por assuntos cristãos e, inclusive, decide estudar assuntos espirituais, seminário, né, de religioso. Isso é uma coisa muito importante para a gente também, para a gente relembrar que a nossa influência, quando a gente vai, quando a gente está na escola, na família, na faculdade, ou no trabalho, alguma coisa assim, a gente influencia pessoas. E esse Conrad foi influenciado pelos patrões dele, onde ele trabalhava. E ele fez esse seminário, e depois ele foi enviado, então, em 1886, ele foi enviado de volta para o seu continente natal, para pregar na Alemanha, como nós já vimos. Então, volta ele aqui na Alemanha, que ele foi colocado no lugar do Erzberg, para ser o líder na Alemanha, e conta que assim que ele chegou, meses depois, ele e um companheiro dele, esse companheiro convidou, esse Gerhard Perk, o convidou para irem para a Crimeia. Aí eles foram lá para a Crimeia. Crimeia, esse pedacinho de terra aqui, que inclusive foi, ou está sendo palco, né? Há um tempo atrás foi palco de conflito, né, com a Rússia. Então eles vieram aqui para pregar. Acontece que, nesse lugar, ao pregarem, eles foram presos por 40 dias. E o material nosso, quando eu falo material, é a apostila que nos foi trago, tá? O livro sobre Bernard. Então, o material cita uma coisa muito importante e ruim, triste, né? Diz que o Conrad, depois dessa prisão, ele não foi mais exatamente a mesma pessoa. Ele não abandonou a fé, mas ele esfriou um pouco ao pregar, ele era mais cauteloso e mais... Não que cautela seja coisa ruim, né? Mas ele esfriou um pouco, tá? Ele ficou com mais medo e não foi exatamente a mesma pessoa, apesar de continuar trabalhando e influenciando, como nós vamos ver. Então ele voltou para a Alemanha, ele ficou 40 dias preso, ele voltou para a Alemanha, e aqui, você consegue ver aqui o nome Alemanha, e eu destaquei aqui duas cidades, Hamburgo, uma cidade bem ao norte da Alemanha, quase na divisa aqui com outro país, a Dinamarca, e aqui uma outra cidadezinha bem pequena, cidade do interior, chamada Magdeburgo. Tá bem? É importante para o que vamos falar agora. Em 1888, o Conrad iniciou a reportagem na Alemanha, e em 1889, um ano depois, ele ajudou a fundar uma editora adventista na cidade de Hamburgo. E na cidade de Magdeburgo, no interior, ele ajudou a fundar o Seminário Evangelista de Friedensau. Eu não sei como é que pronuncia, mas é algo parecido com isso, tá? Um seminário evangelista, em 1899. Esse seminário é o atual Universidade Adventista da Alemanha, tá bem? Muito bem, então esse foi o primeiro capítulo falando sobre... Deixa eu voltar aqui. Esse primeiro capítulo falando sobre o início do movimento adventista na Europa, basicamente na Alemanha, por isso que o título do capítulo é na Alemanha, apesar de inicialmente o Andrew ser mandado para a Áustria, Suíça, mas as coisas aconteceram basicamente todas na Alemanha. E é na Alemanha o palco do início da guerra, como vamos ver no próximo capítulo 5, a Primeira Guerra Mundial. Alguém tem alguma dúvida sobre o que nós vimos até aqui? Alguma coisa que não entendeu? Eu só queria ressaltar, Rafael, Oi? é que eu só queria ressaltar de que no ano de 1899, parece, a sede que era nos Estados Unidos foi transferida ali para a Alemanha, né? A sede da Conferência Geral. Marli, pelo que eu entendi no texto, a sede local foi para lá.
e não a sede mundial. Não sei Aham. se o Jonas foi isso que ele entendeu também. E É isso mesmo. essa foi a compreensão que eu tive. Aham. É Tá isso bom, mesmo, então. a sede da União Alemã lá, não a sede mundial. A Ah, tá. mundial Correto. continua nos Estados Beleza, então. Unidos. Aham. Isso. Inclusive, curiosidades também, Marli, essa editora, ela se transformou depois na maior editora adventista fora dos Estados Unidos. Porque a igreja adventista era 100% dos Estados Unidos. Depois foi enviado para a Alemanha, para a Europa, né? E foi crescendo lá, especialmente na Alemanha, inicialmente. E foram criados... Friedenthal, Oi? Friedenthal, que você comentou aí onde é a sede, é um marco importante do adventismo na Alemanha e também na Europa, inclusive porque em 1925 foi onde foi feita a tentativa de reconciliação. Por isso a gente tem um livrinho da nossa igreja que é publicado, chama Protocolo de Discussão contra o Movimento Opositor, que é o Protocolo de Friedenthal, né? Então lá tem a narrativa de todo o diálogo entre os líderes do movimento de reforma com o movimento adventista. Então, por isso, é uma região importante, aí, historicamente falando. Isso. Agora, falando em cidade e protocolo de Friedenthal, vocês já repararam, pessoal, é muito comum ter nome de cidade em decisões que os governos tomam. Protocolo de Quioto, e muitas... eles tomam o nome da cidade para falar, para se referir a acordos que eles se juntam para fazer, né? E por aí vai. Mais alguém tem algum comentário, alguma pergunta? Não? Vamos avançar, então. Primeira Guerra Mundial. Que gostaria de atenção de todos, quem puder olhar para a tela, o celular, o computador, nós vamos fazer uns desenhos aqui para tentar entender. Aqui está, então, novamente o mapa da Europa, tá bem? Para contextualizar, estão aqui Portugal e Espanha, aqui a França, aqui a Alemanha, aqui o Reino Unido, na Inglaterra, e aqui aquele monte de país que quase ninguém lembra, do leste europeu, aqui a Rússia, grandona, aqui a Turquia, e para cá o Oriente Médio. E aqui embaixo a África, tá bom? Essa divisão que nós estamos vendo, aqui a Itália, também é bastante importante, a Suíça, onde foi mandado o Andrews. Essa divisão que nós temos dos países aqui é a divisão atual, tá, pessoal? Mas na época que nós estamos estudando, 1890, 1910, essas coisas assim, não era essa divisão. Essa divisão bonitinha dos países não existia dessa maneira. Era outra divisão, porque tinha impérios, tinha um monte de coisa. É muito interessante a gente pensar que, às vezes, a gente pensa que impérios e reis e invasões e expansão territorial é coisa de muito tempo atrás, mas não, 1914, 1900, até depois, ainda tinha Império Otomano, tinha um monte de coisa, parece ser muito antiga, mas não é tão antiga assim, bem? Então, o mapa aqui da Europa era mais ou menos parecido com isso aqui, tá? Ó, as Portugal e Espanha, tudo bem, iguais, praticamente, né? A França também, o Reino Unido também, mas aqui na Alemanha já é bem diferente. A Alemanha era um império germânico, o Império Alemão era um império germânico, né? Então pegava o que tem a atual Alemanha, a Polônia e outros países aqui. A Rússia também não parava onde é a Rússia hoje, pegava aqui a Ucrânia, é por isso que ela está em guerra hoje, querendo tomar de volta, né? Então, a Ucrânia, a Bielorrússia, outros países aqui em cima. E aqui tinha um império muito famoso, importantíssimo para a Primeira Guerra Mundial, que é o Austro-Húngaro, é onde fica a Áustria, a Hungria e outros países hoje. Bem? Então, vamos avançar. Aqui, uma coisa muito importante, que eu vou ter que... Não, depois eu tiro. Não, eu vou tirar agora, que eu preciso desenhar. Aqui, deixa eu ver, desenhar. Fazer igual eu fiz ontem para desenhar. Azul tá bom, preto. Tudo bem. Existe uma região aqui entre a França e a Alemanha que houve uma guerra. Eu até coloquei aqui, ó, Guerra Franco-Prussiana, 1870 e 71. E a França perdeu
esse território para o Império Franco, para o Império Germânico. Isso deixou uma tensão muito grande entre esses dois países. Era região de interesse econômico, tá? Tinha recursos minerais, essas coisas. E ficou um clima de meio estranho, tá? De guerra ali. E, além disso, nessa época, estava pós-revolução industrial. Então, o Reino Unido, tá aqui, e o Império Germânico estavam disputando quem dominava mais a indústria, quem dominava mais colônias ao longo do mundo. E aí, por essas tensões, eles começaram a se armar. Então, o Império Germânico começou... Cadê o mouse, gente? O Império Germânico começou a se armar, o Reino Unido começou a se armar, a França começou a se armar, e aí começou a ficar aquele conflito muito grande. Existia uma paz, entre aspas, mas está até escrito aqui, ó, paz armada. Por quê? Era uma paz, mas era um clima assim, sabe, que só falta uma gota para derramar, para estourar a guerra. Era assim que estava o clima. Hoje está mais ou menos assim também, né? Os Estados Unidos se armando até os dentes, a China tentando se armar até os dentes, a Rússia já fazendo movimentos e ameaçando, e bomba atômica, e a Coreia do Norte fazendo ensaio com bomba atômica, e parece que falta alguém falar alguma coisa, alguém soltar uma bomba num lugar importante para desencadear um monte de coisa. Era esse o clima, era essa a situação que estava vivendo a Europa naquela época. E no mesmo contexto, a igreja crescendo. A gente está falando aqui da virada de 1890, 1900, 1910. É o período que a igreja estava indo para a Alemanha, tá? E essa confusão estava acontecendo. Então, como esses países começaram a se armar, o que a Alemanha fez? A Alemanha, ela se juntou com o Império Austro-Húngaro e com a Itália, por isso que eles três estão com a mesma cor, essa cor pastel, sei lá que cor é essa aqui. Eles se juntaram para poder fazer uma aliança entre eles. O nome da aliança chamava-se Tríplice Aliança. É um nome meio sem criatividade, né? Tríplice só porque eram três, mas tudo bem. Então eles chamaram Tríplice Aliança e eles falaram o seguinte: vamos nos unir e o nosso acordo é: se algum de nós três for atacado, os outros dois vão ajudar. Beleza? E eles fizeram essa Tríplice Aliança em 1800 e alguma coisa, 1890, alguma coisa assim. Aí, o que a França, Inglaterra e Rússia também fizeram mesmo, já que eles são nossos inimigos, assim, tá tudo meio estranho, e eles se juntaram, vamos nos juntar também, para a gente não ficar fraco. Então, a França se juntou com o Reino Unido e com a Rússia e fizeram outra aliança, chamada Tríplice Entente. E também fizeram o mesmo acordo. Se alguém atacar um de nós, todo mundo entra. Olha o barril de pólvora formado. Esses três do meio aqui, Império Germânico, Austro-Húngaro e Itália, com acordo. Se alguém atacar, todo mundo entra. E os outros três fazendo fronteira aqui também, falando a mesma coisa. Então era briga de gente grande. Aliás, uma curiosidade, os generais, enfim, os líderes desses países era praticamente tudo parente, era primo, era tio, era tudo descendente da Rainha Vitória do Reino Unido, antigo lá. Eles estavam, assim, esperando, só faltava acontecer alguma coisa para a guerra estourar. Muito bem, aí olha só o que o Império Austro-Húngaro fez. Eles vieram para o Império Austro-Húngaro. Eles vieram aqui e tomaram esse lugar aqui chamado Bósnia. Já ouviram falar, né? Bósnia e Herzegovina. A capital é Sarajevo. Eles tomaram. A Sérvia, que está aqui, que não fazia parte da Tríplice Entente, mas era aliada da Rússia, né? Por afinidades políticas. Então, acontece, quando o Império Austro-Húngaro ele invadiu a Bósnia, a Sérvia ficou insatisfeita. E o clima foi esquentando. Teve um dia, em 1914, e uma pessoa muito importante no Império Austro-Húngaro, ele era o sucessor do reino. Ele não era o rei, não era o dirigente ainda, um político maior, mas ele era o sucessor. Ele era um arqueduque e ele chamava Francisco Ferdinando. Alguns já devem lembrar disso. Então ele veio fazer uma visita em Sarajevo, talvez para ver, né, a sua conquista e tal. O que acontece? Veio um estudante aqui da Sérvia, insatisfeito com isso,
veio aqui para Bósnia, no dia que o Francisco Ferdinando veio aqui e matou ele. Olha que ideia, né, estudante, as ideias que ele teve. Esse movimento desencadeou algo muito grande. Por quê? A Áustria, o Império Austro-Húngaro, exigiu que esse estudante sérvio fosse julgado por eles, pelo Austro-Húngaro. Mas não, a Sérvia não quis entregar ele. E aí ficou um conflito muito grande, uma guerra entre eles aqui. Aí que entra? A Rússia entra para poder dar apoio para a Sérvia. Aí o que o Império Germânico faz, já aproveitando isso aqui? Ah, está acontecendo essa confusão, era o que faltava. Declarou guerra à Rússia. O Império Germânico declarou guerra à Rússia. Depois, num dia depois, ou uns dias depois, o Império Germânico declarou guerra à França. E qual que era o acordo desses países, dessa tríplice entente e tríplice aliança? Se alguém for atacado, vai ajudar. Pronto, já estourou a bomba, porque o Império Germânico declarou guerra à Rússia, a Rússia fazia parte da aliança com a França e a Inglaterra, e começou a guerra a tudo que é lado, e foi extremamente rápido, questão de dias ou de semana já estava tudo arruinado. Arruinado, sim, guerra para tudo que é lado. O Reino Unido até tentou ficar meio neutro no começo, né, da João sem braço, para não se misturar, porque até é uma ilha, vão ficar afastados. Mas quando o Império Germânico, de fato, não só declarou, mas começou a enviar tropas, passando aqui pela Bélgica, com intenção clara de chegar em Paris, né, para tomar a França, aí não teve jeito. Então, o Reino Unido entrou na guerra para atacar a Alemanha também. E aí, estourou a guerra para todos os lados. E, nesse meio tempo, a igreja aqui na Alemanha. Lembra que eu mostrei que tinha Hamburgo aqui e outra cidade por aqui. E guerra, literalmente, acontecendo aí. Depois o nosso material, ele não dá mais detalhes sobre a guerra, ele contextualiza esse início para dizer o que estava acontecendo na época, mas ele faz uma espécie de saldo dessa guerra. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Cadê? Aqui, ó. Olha o saldo da guerra. Ó. O saldo da guerra durante 4 anos. Cerca de 8 milhões de mortos e 20 milhões de feridos, com invalidez permanente. Isso é um número absurdamente alto. Os habitantes da população mundial da época era muito menor do que hoje. E isso não foi no mundo, né? Foi lá na Europa. Estão conseguindo ler aqui? Pô, ninguém respondeu, mas acho que sim. Vamos lá. Olha aqui, ó. A guerra consumiu aproximadamente 30% da riqueza nacional da França e 22% da Inglaterra. A produção industrial francesa caiu 40% e sua agricultura 30%. A Europa estava em escombros, então arrasou tudo. Isso afetou a indústria, afetou a economia, a política, a geografia, tudo. E a igreja também, né? Então a igreja adventista que cita também sentiu os efeitos. Bom? E aí, então, nós vamos para... Deixa eu colocar aqui. Para o próximo capítulo. Antes de ir para o próximo capítulo, alguém tem alguma dúvida sobre o início, esse estopim da guerra? Ô, Rafael, Sim. o Império Germânico é a Alemanha em si mesmo? Não, não. Mas o que sobrou do Império Germânico foi a Alemanha. Aqui, ó. Deixa eu pegar um apontador. Ó, a Alemanha, tá conseguindo ver o laser? Sim. A Alemanha é aqui, ó. Isso aqui é a Alemanha. Aqui já é a Polônia. Tá? E aqui já tem outros países. Então, o Império Germânico foi dissolvido e aqui sobrou outro país. Mas o povo que governava toda essa região é germânico. Tanto que tem meio que a confusão, aqui no Brasil, no Espírito Santo, inclusive, tem muita gente descendente de alemão. Só que muita gente, alguns vieram de lá para cá nessa época.
Aí por isso que não sabe direito se é alemão, se é polaco, se é pomerano, porque pomerano era dessa região também, mas e aí, era Alemanha? Não, era, mas não era. Era Império Germânico, não era exatamente Alemanha, entendeu? Então, Assim. é um limbo ali, né? Ou seja, não sabe exatamente o que era, mas a Alemanha não era, a Alemanha atual é para mais ou menos aqui. Aqui é a Polônia e aqui outros países. Aqui tem a República Tcheca, mais ou menos aqui, e o Austro-Húngaro também se dividiu em vários países. E assim aconteceu com a Rússia também, quando a Rússia se dissolveu, veio a Ucrânia, e aqui embaixo a Geórgia, a Armênia, e por aí vai. Entendi. Mas E a Itália também entrou nessa guerra? entrou, ela fazia parte do eixo principal que começou a fazer aquela tríplice aliança. O Império Germânico aqui em cima, o Império Austro-Húngaro aqui no meio, e a Itália aqui embaixo. Tá? Entendi. E essa mesma aliança ela se manteve depois, na Segunda Guerra Mundial. A gente tem figuras conhecidas aqui na Alemanha, Hitler, e na Itália, o Mussolini. Sim, sim. Mais dúvida? Não? Vamos avançar então? Então agora nós vamos para o último capítulo, capítulo 6. O que nós vimos até agora foi então a igreja estava nos Estados Unidos, foi para a Europa na virada de 1800 para 1900. Quando chegou lá, estava começando a crescer legal, fazendo escola, editora, e aí estourou uma guerra grande. Quando eles chegaram, estava aquele clima, sabe aquele clima meio estranho, assim, todo mundo meio estranho? Então, chegou assim, mas estava prosperando, e de repente estourou a guerra, e a crise atinge a igreja. Esse capítulo, ele é basicamente relatos escritos de cartas que a igreja mandou. A direção da igreja mandou uma circular interna para os membros, depois mandou uma carta para o governo, depois existiram outras cartas de membros. Então, eu não fiz apresentações dinâmicas sobre isso, e nós vamos ler, porque são cartas, né? Então, nós vamos recorrer aqui ao material mesmo, o PDF, e vamos ler. Então, aqui, a Primeira Guerra Mundial começou em 28 de julho de 1914. E foram, assim, tudo aconteceu. Um dia declarou guerra para a Rússia, no outro dia guerra para a França, e foi bem rápido. Vamos aqui. Isso aqui agora é importante vocês responderem se estão conseguindo ler. Estão conseguindo ler aqui? Sim, dá para ver, claramente. Sim, dá para ler bem. Ok. Tá Então, ótimo. vamos lá. Antes de prosseguir, esses destaques aqui em amarelo são destaques de texto comum. E esses destaques aqui, nesse rosa, esse vermelho claro, são trechos de cartas, tá bom? São cartas ou circulares, enfim, documentos enviados de uma pessoa para outra. Vamos aqui então. Logo no início, a Divisão Europeia da Igreja Adventista do Sétimo Dia procurou comunicar aos membros e ao governo a posição oficial. Quando a gente vai ler isso, pensa, poxa, que legal. Na Guerra de Secessão dos Estados Unidos, há um tempo atrás, né, alguns anos atrás, há algumas décadas, eles fizeram isso dizendo, não fomos participar da guerra, foram fiéis. Agora também mandaram comunicado para os membros, só que o conteúdo não foi o mesmo, infelizmente. Quando que a guerra foi declarada? 28 de julho. Tá vendo aqui? 28 de julho a guerra foi declarada. E foi muito rápido. No dia 1º de agosto, ou seja, na mesma semana, praticamente, 1º de agosto, a Alemanha declarou guerra à Rússia. Ah, não, perdão, achei que ia falar da carta. No domingo seguinte, o secretário da Divisão Europeia, Guy Dale, enviou uma circular aos membros da igreja. Então, olha só, tudo extremamente rápido. 1º de agosto, a Alemanha declarou guerra à Rússia, e no domingo seguinte, ou seja, uns dias depois, ou talvez na mesma semana, o secretário mandou essa tal circular, que citou aqui em cima. Vamos ler parte do conteúdo dessa circular. Está dizendo aqui, enquanto estivermos no exército, se nele formos incorporados, devemos cumprir alegremente e de coração as nossas obrigações de ordem militar. Então, essa circular estava indo totalmente contra a decisão histórica que a igreja tinha tomado lá atrás, algumas décadas atrás.
Isso é muito importante. A gente perceber que, às vezes, a liderança pode tomar decisões que você tem que ter conhecimento, você mesmo, para saber para onde seguir. Vamos lá, avançando. Uma cópia dessa circular foi publicada na Romênia, datada de 4 de agosto do mesmo ano, ou seja, 3 dias depois. Aqui está dizendo que foi 1º de agosto, aqui 4 de agosto. A repercussão foi imediata, provocando reações em diversos segmentos da igreja. Uma testemunha ocular, ou seja, a pessoa que estava vivendo na época, chamado Otto Welp, escreveu o seguinte. Alguém pode ler o que ele escreveu sobre o que estava acontecendo na igreja? Posso. Em nosso país, certinho? Isso? Em nosso país, a confusão e divisão na igreja adventista iniciou-se em 1914, quando estourou a guerra. Isso foi resultado do erro proclamado em Hamburgo por parte de nossos irmãos dirigentes em relação à observância do sábado durante a guerra e a nossa posição com respeito ao serviço militar e à violação do sábado. Só um minuto. Lembra que falou Hamburgo aqui? Lembra que foi criado em Hamburgo? Foi a editora. Veio de lá essa circular. Muito bem, pode prosseguir. Nossa convicção de consciência e a de outros irmãos sinceros foi a causa de que em muitas localidades se levantasse um protesto contra a distorção da santa lei e a rejeição da mensagem do terceiro anjo. Muito bem. É de doer, né, o coração ver o conteúdo dessa circular e também o comentário que esse irmão aqui, o nome dele? Otto Welp. Então, a confusão que se iniciou na igreja naquela época. Vamos avançando aqui. Em 3 de agosto, então lembrando, em 1º de agosto, a Alemanha declarou guerra à Rússia. No dia 4 de agosto teve essa circular. Voltando agora para 3 de agosto, a Alemanha declarou guerra contra a França. E volta aqui então para 4 de agosto. Pessoal, tudo na mesma semana, tá? É 1º de agosto declara guerra com um, 3 de agosto guerra com outro, no 4 de agosto tem a circular, dias depois tem a cópia da circular em outros países, tudo acontecendo na mesma semana. Foi uma semana, imagina uma semana na igreja de escândalos acontecendo, não necessariamente escândalo até então, né? Mas acontecendo catástrofe, acontecendo notícia de guerra e carta para lá, carta para cá, e não tinha WhatsApp, pessoal, não tinha negócio com carta, com falando para o outro. Então, vamos lá, 4 de agosto, a direção da igreja na Alemanha enviou um novo documento, dessa vez dirigido ao povo, ao governo alemão. Então, mandou uma carta, uma circular para os membros, e agora mandou para o governo alemão. E vamos ver o conteúdo dessa carta, desse documento oficial da igreja, da sede da igreja, na Alemanha, né, para o governo alemão. Quem pode ler essa carta, esse documento? Começa em qual parte mesmo? Aqui, ó, toma liberdade. Tomo a liberdade de apresentar a Vossa Excelência a inclusa posição dos adventistas do sétimo dia alemães, especialmente na atual situação de guerra. Por isso, comprometemo-nos na defesa de nossa pátria, a Alemanha, e nessas circunstâncias também portaremos armas no sábado. Transmitimos esta resolução aos nossos membros e lhes pedimos que organizem reuniões de oração e súplicas a Deus pela vitória das armas alemãs. E para o caso de algum dentre os adventistas sorteados recusar-se a servir no sábado ou opor-se ao porte de armas, seremos gratos a Vossa Excelência se o oficial comandante for informado de nossa posição ou resolução. Misericórdia. Pois é, misericórdia. Imagina, então, é a Lina que está lendo, né? Sim, sim. Então, Lina, imagine, então, está acontecendo uma crise política no Brasil e a gente recebe uma carta da União Sul, ou Sudoeste agora, no caso, ou da Conferência Geral. Nesse caso, não foi da Conferência Geral, foi da União, né? O que seria equivalente? Dizendo, não, é para ir com esse político, é para ir para a guerra, é para fazer isso, porque vamos defender a pátria e isso aí. Muito Só estranho, nossa né? pensada tristeza, nossa. Triste.
E eles usaram argumentos bíblicos. Vamos ver mais para frente, tá bom? Isso é uma coisa muito importante de a gente se atentar, pessoal, de maneira genérica, não só para isso. É possível a pessoa usar vários argumentos verdadeiros para formular uma mentira. Muito cuidado com isso, tá bem? Vamos avançar. Esse tipo de decisão, no entanto, não surge do nada. Obviamente, uma pessoa que abandona um princípio, geralmente não é do nada, né? Ele já está enfraquecendo ao longo do tempo. Por isso que eu falo bastante, inclusive para os jovens, o que conta na nossa vida é o dia a dia. A gente ir numa conferência, magnífico, incrível, chora, aquela coisa toda, é legal, beleza. Mas o que conta é o dia a dia. Se você no dia a dia se fortalecer, você vai para frente. Se no dia a dia você se enfraquecer, não estudar a Bíblia, não ler Espírito e Profecia, não estudar a lição, não fizer o seu dia a dia, seu dever de casa, você vai enfraquecendo aos poucos. E aí, quando vê alguma coisa, uma crise, ou média que seja, ou pequena, às vezes grande, vai cair e não vai ser do nada. Vamos continuando. Ela é fruto maduro de uma ideia cultivada por algum tempo, até manifestar seu resultado desastroso. Então, essa carta, que a Aline acabou de ler, ela é possível destacar 4 pontos centrais. Vamos ver esses 4 pontos centrais. O primeiro ponto, aqui, ó. A carta afirma o apoio oficial da liderança da igreja à participação dos membros no conflito armado, inclusive no sábado. Isso é claro na carta. O segundo ponto a destacar é que essa posição havia sido comunicada aos membros por meio de circular, como nós vimos antes. O terceiro ponto a destacar: aqueles que demonstrassem qualquer atitude contrária à posição oficial estariam agindo por conta própria, sem o apoio da igreja. Então, se a igreja fizesse vista grossa, dizendo assim, não vou falar nada, os membros que quiser vai, e vão ficar quietos. Não. Eles foram e ainda pediram para os dirigentes, para os generais, olha, a gente está mandando nossos membros irem sim, se um deles se recusar a pegar em arma, ou quis recusar ir para a guerra no sábado, ou algo assim, dedura para a gente, porque eles estão contrários à nossa decisão. Eles abandonaram completamente os membros, que foram forçados, né, alguns deles, a ir para a guerra. E o quarto ponto, a liderança expressava apoio total aos interesses bélicos do governo alemão, demonstrando uma postura claramente nacionalista e pró-guerra. Por que nacionalista? Porque toda essa guerra é uma questão de ego de nações, de querer ser maior, de querer ter mais território, mais recursos, de povo, dessas coisas assim. Tá bom? Vamos avançar? Aqui, ó. Então foi uma profunda inversão de valores. Ser fiel à lei de Deus passou a ser algo condenável. Aqui cita outra pessoa que escreveu algo também que vamos ler, o Dennis Kaiser, doutorando em História. Ele cita sobre a postura pró-guerra da liderança da igreja naquela época. Aqui diz o seguinte: alguns líderes denominacionais na Alemanha perderam a cabeça e garantiram às autoridades militares que seus recrutas defenderiam a terra natal com armas, mesmo no sábado. Ao mesmo tempo, tentavam convencer os membros da igreja de que a prontidão para a guerra no Antigo Testamento continuava em vigência atualmente. Então, lembra que eu falei? Às vezes usa-se verdades para contar a mentira. Então, as pessoas estavam usando argumentos dizendo que as guerras de Davi, essas coisas, né, do Antigo Testamento, ainda temos esse mesmo espírito, ignorando completamente a enorme diferença entre o que vivia o povo de Israel naquela época e o mundo de hoje. Antes eram questões espirituais e agora não tem nada a ver. Eram países querendo ser um maior do que o outro apenas. Quando no transcurso da primeira semana da guerra, veio o escrito de Hamburgo, as igrejas ficaram em confusão. Isso tudo falando daquela primeira semana, tá? Da circular da igreja, da carta da igreja para o governo. Oscar Kramer, outra testemunha ocular, escreveu o seguinte. Olha só, pessoal, olha que interessante isso aqui. Alguém pode ler para a gente? Deixa eu ver aqui. No sábado seguinte. No sábado seguinte, 8 de agosto, a igreja se reuniu como sempre. O irmão Stauber compartilhou a palavra. Isso.
Agora imagine, pessoal, foi uma semana confusa, muita informação. A Alemanha declarando guerra e tríplice aliança para lá. E imagine aquele burburinho, um comentando com o outro, e chegou o sábado, e lá, o que vai acontecer, o que vão falar, vamos ver o que vai acontecer. E chegou o sábado e teve a pregação desse irmão Stauber. Pode continuar. De novo, usou a mesma Bíblia. De novo, usou a mesma Bíblia, como no sábado anterior. Porém, nessa ocasião, mencionou textos que nos estimulavam a ser obedientes ao governo, pois não há governo que não seja ordenado por Deus. Que devemos nos sujeitar. Aqui. Que Por temos o legítimo dever. Temos o legítimo dever de participar no exército, porque a Alemanha estava envolvida em uma guerra defensiva. Está vendo o argumento que eles estavam usando? Primeiro foi a circular da carta para o povo, para os membros. Depois foi a carta, o documento oficial da igreja para o governo. Né? E essas coisas acontecendo na igreja. As pessoas indo para o púlpito e falar a favor da guerra, dizendo que o povo de Israel se envolvia em guerra, dizendo que temos que participar porque Deus coloca os governantes. É por isso que eu falei que às vezes... Oi? Me fez pensar que talvez não na mesma intensidade escancarada, mas talvez isso é um alerta para nós, que parece que aos poucos, se a gente deixar, vai entrando, né, na igreja essa questão de partidarismo, A gente não pode deixar a política entrar na igreja, pessoal, tá bem? Então, cuidado, tá? Pode-se usar verdades para formar várias verdades diferentes para formar uma mentira. Ou, não necessariamente uma mentira, mas um argumento errado. Por um momento, os membros permaneceram sentados, mudos e atônitos. Imaginem, todos os membros ouvindo a pessoa pregar. Então, de repente, se levantou uma tormenta de protestos. Não, isso é um erro. É uma apostasia da fé. Não podemos ir para a guerra. Então, foram pessoas corajosas que se levantaram para falar isso. Em 6 de outubro, então, agosto, setembro, outubro, 2 meses depois, Guy Dale, aquele mesmo secretário da divisão responsável pela circular, de 2 de agosto, escreveu uma carta a essa outra pessoa aí, Tite, editor da revista Signs of the Times e líder da igreja. Nessa correspondência, esse editor admitia que o documento havia gerado descontentamento, mas ainda assim defendia firmemente sua posição. Isso é interessante, esse documento, para dizer que sim, algumas pessoas se colocaram contrário à decisão oficial da igreja. Tá bom? E a posição que ele defendeu foi a seguinte: esta posição da igreja de Hamburgo, eu redigi lá na editora, né? Imprimi e enviei para nossos irmãos. A maioria das igrejas estava satisfeita com ela, ou seja, a maioria. Alguns consideraram que tínhamos feito algo errado, que seria melhor para todas as centenas e talvez milhares de nossos irmãos nos exércitos da Europa simplesmente recusarem portar armas, então admitindo que alguns ficaram contra. Essa carta revela que houve sim um grupo de membros que rejeitou a posição oficial da igreja e se manifestou em protesto contra. Mas inicialmente eram poucos, né? Mas diz aqui, ó, à medida que a resistência da minoria passou a incomodar tanto o governo quanto a liderança da obra, as exclusões se tornaram frequentes. E aí na Alemanha e em outros lugares, aqui cita um punhado de cidade com nome difícil de pronunciar, que as pessoas foram começar a ser excluídas e ser rechaçadas, tá bom? Exclusões não se tornaram frequentes. Igrejas inteiras acabaram se dissolvendo. Mas ainda assim era a minoria que estava contra a decisão. Até porque, pessoal, para alguém, imagine você, para você tomar a decisão contrária à decisão oficial da igreja, você tem que estar muito por dentro, você tem que estar em comunhão com Deus, você tem que estudar, você tem que estar com a vida de preparação, assistir os estudos, igual estamos fazendo aqui, estudar por conta própria, ler a Bíblia, ler Espírito e Profecia, para quando vier algo muito estranho, seja de quem for, pode ser um pastor que fala algo esquisito, alguém da obra, ou alguma coisa, você tem que estar preparado. Tá bem? Vamos seguir, então. Agora falando sobre perseguição e martírio. E essa última sessão do nosso estudo. O editor da revista Adventist World, ou seja, Mundo Adventista, Bill Knott, escreveu o seguinte, ele falando sobre essa situação. Com o mandamento bíblico não matarás soando em seus ouvidos, os jovens adventistas foram forçados por vários governos a violar a consciência e a portar armas de combate. Os que se recusaram sofreram graves punições em prisões e humilhações públicas. E aqui nesse parágrafo cita algumas pessoas.
fazendo memória delas, né? Entre os jovens que foram listados e permaneceram fiéis estavam Wilhelm Richter, Roman, Giselle, Julius Rose, Johannes Hauser, inicialmente Crestfallen. 2 irmãos da família Hittin morreram no exército após serem torturados. Há relatos de cerca de 50 jovens que se recusaram a empunhar armas ou a trabalhar aos sábados, e que por isso foram repetidamente castigados, torturados e transferidos de uma prisão a outra. Lembra que a carta que a igreja mandou para a Alemanha estava abandonando essas pessoas, não daria suporte. Aproximadamente 20 deles morreram como mártires, entre os quais Eugênio e Gisele. Outros 5 sobreviveram ao encarceramento e aos castigos físicos, mas a saúde ficou tão comprometida que vieram a óbito pouco tempo após alcançarem a liberdade. Dos listados, cerca de 25 sobreviveram. Então, pessoal, esses relatos que nós vemos aqui são coisas extremamente importantes e, como eu já comentei, nós devemos estar atentos, estudando sempre e ver as coisas acontecendo. Vemos que as coisas estão acontecendo no mundo político, vemos coisas tentando entrar na igreja, e nós devemos ter a nossa própria consciência, nosso próprio entendimento. Isso é um apelo, então, para nós estudarmos, para termos nossa própria convicção. Que Deus os abençoe. Amém. Amém. É isso aí, Jonas, está por aí? Tô aqui. Antes do Jonas, alguém tem uma pergunta? Algum comentário? É o comentário que você fez, eu achei muito relevante. De que nada acontece por acaso. Ali, o seu áudio está muito baixo. Fala mais perto do microfone. Tá. O comentário que você fez é muito importante. Ainda não dá para ouvir, Marli. Está muito abafado o seu microfone. Acho que ela tá de fone, tá falando longe da pra bolinha ouvir? da distração. Então deixa. Fala mais alto, pode falar. Fala mais alto. Talvez tentar tirar o fone, talvez o fone está atrapalhando. Dá para ouvir agora? Não, menos ainda. Acho que a Marli está com problema no microfone. É que o que você falou é muito importante, o comentário que você fez sobre nada acontece por acaso. Ali O microfone da Marli ficou Eu mudo entendi. agora, cortado. Bem baixinho, ela falou que nada acontece por acaso, né? Assim, que Acho que o importante. comentário dela é sobre si, que nada acontece por acaso. Agora, acho que ela sem querer clicou no microfone mudo e não está ouvindo nada que a Marli está falando. Tá mudo, Marli. Agora clica no microfone. Tá, mas acho que o que ela quis dizer a gente entendeu. Pessoal, mais alguém? Pergunta, comentário? Ô, Rafael, talvez eu tô variando aqui, mas assim, será que o surgimento dos desbravadores tem alguma coisa a ver com isso? Às vezes eu fico pensando, nada a ver. Não Não sei, tem essa é uma pergunta mais avançada. Não sei se o Jonas tem informação, eu não sei. alguma ligação, um treinamento, Não sei. Você sabe, irmão Jonas? Também não sei dizer agora no momento a questão da história do surgimento dos bravadores, não vou saber informar. Né? Tá bom. Muito bem, então é isso aí, Jonas. Ok. Então tá aí o estudo que nós tivemos hoje, foi uma reprise do de ontem, conforme nós comentamos, né? E fica aí um incentivo para todos que estão aqui participando, para fazer a inscrição no ENAR, para participar também dos próximos. Na próxima terça, às 19 horas, a gente vai ter agora a lição 7, 8 e 9. Na próxima quinta, vamos dar sequência, terça e quinta às 19 horas. Tá bom? Aí os irmãos, quem não fez inscrição ainda pode dar tempo de fazer. É importante para ajudar o projeto. O valor da taxa de inscrição ajuda muito a gente na compra dos livros, das premiações, todo o desenvolvimento aí do ENAR está envolvido com a ajuda de custo da taxa de inscrição. E também é importante a participação de todos
em todo o desenvolvimento do projeto, né, do Enar desse ano. Então, a gente agradece muito aí a Deus pela lição, o Rafa que nos ajudou, todos os irmãos que estão aí participando, Deus abençoe cada um. Vamos concluir agora com uma oração e para nós podermos encerrar, tá bom? Oremos. Senhor, obrigado, Pai, por mais essa lição, mais esse estudo que aqui tivemos. Nos abençoe e nos ajude cada dia a ter desejo de conhecer mais Tua palavra e a nos preparar para a vida eterna. Abençoe cada um dos jovens da associação, todo o Teu povo, toda a Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado a todos, então. Boa noite e até o próximo estudo aí do Enar. Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu, pessoal. Obrigadão a todos aí. Tchau, tchau. Obrigada a você.